Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a demonstração da relação de perpendicularismo entre retas sem fazer o uso dos argumentos da trigonometria. Bom, vocês estão visualizando aqui um plano cartesiano, né, com duas retas. A reta R, dada a equação reduzida como y1 igual m1x mais n1, e a equação reduzida da reta S, y2 igual m2x mais n2. Sabendo, então, dos nossos estudos anteriores, que o m é a representação do coeficiente angular dessa reta, ou seja, a declividade dessa reta no eixo x. A mesma coisa, então, na reta S. O n é a representação do coeficiente linear dessa reta. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a translação dessas duas retas para que elas passem, né, no ponto 0, 0, ou seja, na origem desse plano cartesiano. Então, eu vou pegar a reta S aqui e vou traçar uma reta paralela a ela, tá? Eu já tinha definido os pontos aqui, né, a mesma distância, para que essas duas retas fiquem paralelas. Então, agora eu vou traçar uma reta paralela à reta S, ok? Que passe pela origem, então, do plano cartesiano, ok? Essa reta, tá? Por elas serem, então, paralelas, eu consigo, com isso, dizer que o coeficiente angular dessas duas retas é o mesmo, tá? Então, eu vou chamar essa reta aqui de y2' igual a m2x. Por que não vai haver, então, coeficiente linear nessa reta? Porque o que o coeficiente linear é, então, numa reta? O que acontece com ele no plano cartesiano? É o ponto, é a ordenada aonde essa reta cruza o eixo y, que no caso aqui é 0. Então, o n é 0 e por esse motivo ele não vai aparecer aqui nessa reta. A mesma coisa eu vou fazer, então, com a reta R, tá? Vou fazer a reta, uma reta paralela a ela, que passa pelo ponto 0, 0 do plano, ou origem, né, do plano cartesiano. Então, vou traçar aqui. Então, essa reta aqui é a minha reta S', vou chamar ela assim, e essa aqui é a minha reta R'. E ela vai ter como equação, então, y1' igual a m1' x, ou simplesmente m1, né? Porque os dois coeficientes são iguais. Tá? Os coeficientes angulares dessas duas retas são iguais, e os coeficientes angulares dessas duas retas são iguais, ok? Se a gente observar aqui no plano, né, quando eu fiz essa translação dessas retas, essas retas, elas continuam tendo um ângulo de 90 graus, então, elas continuam sendo perpendiculares, ok? O conveniente de fazer isso é que agora eu vou escolher uma abscissa no eixo x, para encontrar alguns pontos aqui nessas retas e formar um triângulo retângulo. Bom, eu convenientemente vou escolher a abscissa 1, ok? Então, digamos que aqui nós temos a abscissa 1. Quando eu substituir, né, essa abscissa na minha equação, né, na equação da reta R', nós vamos ficar com o seguinte ponto, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quem vai ser o y? Vai ser igual a m1 vezes 1, ou seja, o y vai ser m1. Então, aqui nós vamos ficar com um ponto, tá? O ponto m1, 1m1, tá? Abscissa 1, ordenada m1. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu for, então, colocar a abscissa, né, no lugar do x, eu vou encontrar o valor da ordenada. Então, eu vou ter que y2, aqui, né, vamos colocar y1,
y2 é igual a m2 vezes 1. Ou seja, y2 vai ser igual a m2. Tá? Fazendo, então, aqui, ó, né? Fazendo, então, aqui o nosso triângulo, passando pela abscissa 1. Tá? Aqui, nós vamos ter o ponto A, 0 e 0, que é a origem. Aqui, eu vou chamar de ponto B. Então, como a gente viu, né, a abscissa desse ponto vai ser 1, tá? E quem vai ser a ordenada? Vai ser, então, o M1, tá? E esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, tá? Então, a gente vai observar aqui na reta S', nós vamos ter a abscissa também 1 e a ordenada M2, tá? Se a gente observar, então, nesse espaço aqui, nós formamos um triângulo retângulo, tá? Porque ele também tem aqui um ângulo de 90 graus. Se ele tem, então, um ângulo de 90 graus, né, e é um triângulo retângulo, eu posso aplicar aqui, muito bem, o teorema de Pitágoras. Bom, gente, aplicando, então, o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, eu sei que essa distância do ponto B até o C ao quadrado é igual, tá? A distância do A até o B ao quadrado, mais a distância do A até o C ao quadrado, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem pode fazer essa afirmação. Bom, representando, então, aqui essas distâncias, então, eu sei que a distância de B até C ao quadrado é igual à distância de D, a distância de A até B ao quadrado, mais a distância de A até C ao quadrado, ok? Então, né, a gente vai usar aquela formulazinha das distâncias entre dois pontos vistos anteriormente, né? E vamos aplicar, então, nesses segmentos aqui. Colocando aqui, então, nós vamos ter a raiz quadrada ao quadrado de quê? Das abscissas, então, do ponto B até C. Então, nós vamos ter aqui 1, que é a abscissa do ponto C, menos a abscissa do ponto B ao quadrado, mais a ordenada do ponto C, que é M2, menos a ordenada do ponto B, que é M1. Isso também ao quadrado. Isso vai ser igual, então, a distância agora do A até o B. Aplicando, então, a mesma fórmula. Nós vamos ter a abscissa do ponto B é 1, menos a abscissa do ponto A, 0, ao quadrado, mais a ordenada do ponto B, né, que é M1, menos a ordenada do ponto A, que é 0, ao quadrado. Tudo isso, então, elevado ao quadrado. Mais, mesma coisa agora, com os pontos A e C, vou ter a abscissa do ponto C é 1, menos a abscissa do ponto A, que é 0, ao quadrado, mais a ordenada do ponto C, que é M2, menos a ordenada do ponto A, que é 0, ao quadrado. Tudo isso também elevado ao quadrado.
né? Sabemos que a potência ao quadrado e a raiz quadrada são operações inversas, então eu posso cancelar as potências com suas respectivas aqui raízes, né? Raízes quadradas. Bom, o que a gente fica com aqui desse lado da igualdade? A gente fica com 0 ao quadrado mais m2 menos m1 ao quadrado. Deste outro lado da igualdade, nós ficamos com 1 ao quadrado mais m1 ao quadrado mais 1 ao quadrado daqui mais m2 ao quadrado. Ok? Então, resolvendo essas expressões, né? Resolvendo essas potências. Então, aqui a gente vai ficar com 0, que dá para cancelar. M2 menos M1 ao quadrado é um produto notável, então, nós vamos ficar com M2 ao quadrado menos 2 vezes M1 vezes M2 mais M1 ao quadrado. Isso é igual a 1 mais M1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1, mais M2 ao quadrado, tá? Nós temos aqui, então, uma igualdade, né? Sabemos que tudo que fizermos desse lado, se também fizermos desse lado, nós vamos continuar com a equivalência, com a igualdade. Bom, então, eu vou tirar esse M2 ao quadrado de ambos os lados da igualdade, vou eliminá-los. Mesma coisa agora com M1 ao quadrado. Tem os dois lados da igualdade, né? Então, eu posso cancelá-los. Que a minha equação continua equilibrada, ok? Então, eu vou ficar com menos 2 M1 vezes M2 é igual a 1 mais 1, que é 2. Com isso, a gente chega, então, na seguinte expressão, que M1 vezes M2 vai ser igual a 2 dividido por menos 2. E, logo, né, M1 vezes M2 é igual a menos 1. Portanto, gente, para duas retas serem perpendiculares no plano cartesiano, o produto de seus coeficientes angulares precisa dar menos 1, tá? Então, sempre que você fizer o produto entre os dois coeficientes angulares e esse resultado for menos 1, significa, então, que essas duas retas são perpendiculares. Bom, gente, agora eu trouxe dois exemplos, dois exercícios, então, que tratam sobre a perpendicularidade entre retas no plano cartesiano, tá? O primeiro exercício diz, verifique se as retas R, 5x menos 7y igual a 0, e S, 7x mais 5y menos 1 igual a 0, são perpendiculares. Bom, a gente viu, então, que para duas retas serem perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares precisa dar menos 1. Bom, então é interessante aqui a gente transformar essas equações gerais da reta em equações reduzidas. Vou pegar cada uma dessas duas retas, então eu vou colocá-las na sua forma reduzida. Vamos começar aqui pela reta R, tá? Então, nós vamos ficar assim, com a seguinte equação reduzida. Nós temos que isolar o y, então, nós vamos ficar com menos 7y é igual a 0 menos 5x. Passei o 5x desse lado da igualdade para o outro lado da igualdade e ficamos com menos 5x dividido, então, por menos 7. Menos com menos é mais, então, nós vamos ficar com a seguinte equação reduzida da reta. 5/7 x. Quem é o meu coeficiente angular nessa reta? Na reta R. É 5/7, ok? Vou fazer o mesmo agora com a reta S, tá? 7x mais 5y menos 1 igual a 0. Ela está na sua forma geral. Vou transformar na forma reduzida, isolando o y. Então, nós vamos ficar com 5y igual a 0. O
mais 7x passa menos 7x, o menos 1 passa, então, mais 1. Ok? O que mais? Isolando, então, esse número que está multiplicando o y vai ter que passar dividindo desse lado da igualdade. Então, nós vamos ter aqui 0 mais 1 é 1, né? Então, vai ficar menos 7x sobre 5 mais 1 quinto. Quem é o coeficiente angular dessa reta S? É esse valor aqui à frente do x, então, menos 7 quintos. Qual é a condição, então, de duas retas serem perpendiculares, né? Então, MR vezes MS precisa dar menos 1. Vamos conferir, então, com os coeficientes que a gente achou aqui, fazendo a equação reduzida, identificou eles nas retas. Vamos substituí-los aqui nessa expressão, nós vamos ter 5 sétimos vezes menos 7 quintos. E isso, né, tem que resultar em menos 1. Vamos verificar isso, então. Fazendo 5 vezes menos 7, nós vamos ter menos 35. E 7 vezes 5, 35. Ora, 35 dividido por 35 é 1. Menos com mais, menos 1. Ok, a multiplicação dos coeficientes angulares resultou em menos 1. Então, significa que R e S são perpendiculares. Nosso segundo exemplo diz o seguinte: obtenha a equação da reta R, que passa por B, de abscissa 13 e ordenada menos 2, e é perpendicular à reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0. Bom, gente, aqui, então, nós vamos definir quem é a equação da reta R, sabendo que essa reta tem um de seus pontos, 3 e menos 2, e ela precisa ser perpendicular a essa reta S. Começamos pelo seguinte: eu sei, então, que a reta R e a reta S são perpendiculares, né? Então, a gente viu que o coeficiente angular, o produto desses dois coeficientes angulares dessas retas, tem que resultar em menos 1, tá? Então, essa é a condição para que essas duas retas, então, sejam perpendiculares, ok? Vou chamar de M1 o coeficiente angular da reta R e M2 o coeficiente angular da reta S, ok? Também sabemos, então, que essa reta R passa pelo ponto B, 3 e menos 2. Bom, pessoal, a gente vai sempre que precisar verificar se duas retas são perpendiculares, analisar, então, esse produto. O que nos interessa aqui, então, é o coeficiente angular. Eu vou pegar, então, a nossa reta S e vou colocar ela na sua forma reduzida. Para conseguir identificar melhor, então, quem é o coeficiente angular dela. Isolando o y, nós vamos ter que 2y vai ser igual a 0, menos x mais 3, né? Passei o x para o outro lado da igualdade, ele era mais x, fica menos x, e o menos 3 fica mais 3. Bom, esse 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo, então, nós vamos ter aqui, fica menos x mais 3, e cada um desses termos aqui vão ser divididos, então, por 2. Com isso, fica fácil da gente identificar quem é o coeficiente angular dessa reta, né? O número oculto aqui na frente do x é 1, então, eu sei que o coeficiente angular da reta S é menos 1/2, ok? Então, a gente conclui aqui a primeira parte da atividade, que foi encontrar quem era o coeficiente angular da reta S. Bom, o que mais a gente sabe? A gente sabe que se eu multiplicar o coeficiente da reta S
vezes o coeficiente da reta R, né, esse produto tem como resultado menos 1. Bom, eu vou substituir, então, agora, aqui no coeficiente angular da reta S por menos 1/2. Com isso, eu vou conseguir descobrir quem é o coeficiente angular da reta R. Bom, esse número que está multiplicando o coeficiente angular de R vai passar dividindo para o outro lado da igualdade, e nós vamos ficar com menos 1 vezes o inverso dessa fração, que é menos 2 sobre 1. Com isso, então, resolvendo esse produto, nós vamos encontrar menos com menos, mais, e 1 vezes 2, 2. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta R é 2. Então, já é uma informação importante para a gente montar agora a equação da reta R. O que mais a gente sabe? A gente também sabe que para calcular o coeficiente angular de uma reta, eu posso usar a seguinte expressão. Ou seja, eu posso usar dois pontos que passam pela reta R, aplicar nessa expressão, né, e encontrar o coeficiente angular. O que nós temos aqui? Nós temos um ponto, que a gente vai chamar de ponto B, que é o ponto 3 e menos 2. Esse ponto, o problema está nos dando. Mas a gente não tem, por exemplo, o ponto A, né? Então, eu vou criar um ponto genérico aí. Vou chamar de XY. Tá? Ordenada e abscissa. Porque é um ponto desconhecido, que eu vou aplicar aqui nessa equação. Bom, eu sei que o coeficiente angular de R é 2, então eu vou substituir por 2. Sei também que o y de B é menos 2. E de A, eu chamei de y. Então, menos y. Sobre x de B. Quem é a abscissa de B? 3. Menos a abscissa de A, que é x. Bom, montei aqui uma igualdade, né? Vou passar esse denominador, então, multiplicando aqui o 2. E isso vai ser igual a menos 2 menos y. Faço a multiplicação distributiva, tenho aqui 6 menos 2x, isso é igual a menos 2 menos y. Isolando o y para a gente encontrar, então, essa equação na sua forma reduzida, esse 2 vem para cá, nós vamos ficar com 6 mais 2 menos 2x é igual a menos y. Bom, 6 mais 2 é 8. 8 menos 2x é igual a menos y. Para não deixar o y negativo, eu só vou trocar os termos de lado, tá? Então, vai ficar y é igual a 2x menos 8. E essa é a nossa equação, então, da reta R, que era o que a gente estava procurando nesse exercício.